cangaceiro Volta Seca era sergipano, chamava-se Antônio dos Santos. Era um mulato, dizia ter nascido em Itabaiana. Na verdade, nasceu em Saco Torto, à época município de Riachuelo, hoje município de Malhador, nos contrafortes da Serra de Itabaiana. Nasceu a 18 de março de 1918. Era o sexto de uma família de 13 filhos. Era filho de Manuel Antônio dos Santos, o Manuel Raposa, e Arminda Maria dos Santos, a Neném. Seu apelido de família era Toninho Raposa. O pai tinha um pequeno sítio e negociava com cereais. Sua mãe morreu jovem, com apenas 36 anos. Manuel Raposa, após 3 meses de viuvez, pôs outra mulher em casa chamada Maria Josefa, uma criatura violenta que costumava espancar os enteados. Certo dia, ao ser agredido por ela, Toninho revidou com uma tamancada e fugiu para a casa de um tio em Pinhão. O pai foi buscá-lo, mas o menino estava revoltado. Sua vida tomava outros rumos a partir daquele momento. Tudo o que diz respeito à Volta Seca é extremamente confuso e contraditório, a começar pelo apelido que nem ele próprio sabia explicar. Uma versão dá conta de que Lampião estava descansando nas caatingas de Mirandela quando lhe foram avisar que tinha um menino dizendo que era de Saco Torto e queria falar com ele. Lampião mandou que fossem buscá-lo. O menino trazia uma franguinha debaixo do braço, talvez roubada de algum galinheiro, e por isso os cabras puseram-lhe o apelido de Tonho da Pinta. Depois souberam que ele era conhecido como Bosta Seca. Quando o seu nome saiu pela primeira vez nos jornais, os redatores, certamente por considerarem a palavra bosta um termo indecente para a época, chamaram-no de Estrume Seco. Lampião também não gostou do apelido e trocou Bosta Seca por Volta Seca. Quando Volta Seca entrou para o bando, provavelmente em fevereiro de 1929, tinha apenas 11 anos de idade. Lampião costumava ter meninos no bando porque eram muito úteis como espiões e como mensageiros. Antes de entrar numa vila ou numa cidade, ele sempre mandava alguém inspecionar o lugar. Para isso, um rapazinho despertava menos atenção do que um adulto. Com o tempo, Lampião apegou-se ao moleque sergipano. Volta Seca era esperto, não enjeitava trabalho. Dava recados, fazia compras, lavava os cavalos, ia buscar água, coisas assim. Só tinha um defeito, ou melhor, 2. Gostava de exibir-se demais, para parecer valente, como se brincasse de ser cangaceiro, e tinha a língua solta, era fuxiqueiro, falava demais. De qualquer forma, Lampião tornou-se uma espécie de pai adotivo de Volta Seca. Foi quem praticamente o criou. Ensinou-o a atirar. Repartia com ele a comida. Quando certa vez Volta Seca foi ferido, foi Lampião quem cuidou dele. A razão de Volta Seca ter desertado do bando é outro ponto confuso. Ele vinha fazendo uma porção de coisas com as quais seu padrinho não concordava. Lampião não parava de dizer: "Criei cobra para me morder." A gota d'água foi o comportamento insubordinado do pupilo no procedimento de retirada após o combate de Maranduba, quando Volta Seca se recusou a montar no mesmo cavalo com Bananeira, que estava ferido. Lampião não perdoava indisciplina entre seus comandados. Os companheiros preveniram Volta Seca. "Volta, vê se orienta. Lampião vai te matar." Com medo, Volta Seca fugiu. Ao contar essa história, Volta Seca, o sujeito mais loroteiro que se possa imaginar, aproveitou para gabar-se de sua valentia, dizendo que, ao recusar-se a levar Bananeira, discutiu com Lampião e, quando esse encostou a pistola em sua barriga, ele fez o mesmo.
encostou também sua pistola na barriga do chefe, e foi preciso que Maria Bonita e os cabras viessem separá-los, arrastando Lampião para um lado e ele para o outro. Arrematou sua história de valentia, dizendo que na noite em que fugiu do bando, passou furtivamente por Lampião, que estava dormindo numa rede, agarrado ao fuzil, e só não o matou porque não quis. Em 1944, ainda preso, Volta Seca deu uma entrevista ao famoso jornalista sergipano Joel Silveira, e dessa vez a versão da fuga foi completamente outra, invertendo-se os papéis. Lampião é que decidiu abandonar a bananeira, que estava estendido no chão, sangrando do tiro que levara na rótula, mas Volta Seca se opôs a largar o companheiro naquele estado e disse que ia levá-lo em seu cavalo. Lampião, irado, mandou que ele desmontasse Bananeira. Houve um bate-boca. Lampião ameaçou sacar a arma, porém, Volta Seca, mais rápido, apontou o fuzil para o chefe bem no peito. Foi preciso que os outros cabras corressem para serenar os ânimos. Volta Seca foi avisado que Lampião ia matá-lo no dia seguinte. À noite ele fugiu. Na entrevista dada a Bruno Gomes, já em liberdade, Volta Seca inventou uma terceira versão, dizendo que fugiu do bando por ter ficado ao lado do cangaceiro Pocorante, que, na sua opinião, era um sujeito abobalhado. Imagine que estava sendo maltratado por Lampião. Volta Seca contou que teria havido um bafafá medonho entre ele e Lampião, e só não morreu um dos dois porque vários cangaceiros se meteram no meio, inclusive Maria Bonita. Volta Seca, a exemplo de outros cangaceiros, tinha levado para o bando a sua namorada chamada Maria Honorina, Abdil, e um irmão dela, o Leubino, de apenas 12 anos. Em face do desentendimento de Volta Seca com Lampião, os três fugiram juntos. Saíram do coito pé ante pé, mais ao menos meia-noite, e pegaram a estrada do Juá, um arraial ao poente da cachoeira de Paulo Afonso. Na Lagoa da Onça, propriedade dos irmãos Adão e Roxo, o Adão Barbosa de Souza e Jovino Barbosa de Souza, coiteiros de Lampião, os fugitivos resolveram abater um garrote para comer. Já era dia. Estavam salgando a carne quando passaram umas ovelhas assustadas, sinal de que talvez estivesse chegando gente. Honorina, esperta, disse: "Xi, Volta, tomara que não seja macaco." Estalou um tiro e Leubino caiu com os miolos arrebentados. Era a volante do tenente José Joaquim da Polícia Lagoana. Os soldados, mais de 20, estavam entrincheirados atrás de uma pedra. O tenente mandou que Volta Seca se entregasse. Volta Seca manteve um breve diálogo com o comandante e este se descuidou pensando que o cabra ia se entregar. Volta Seca aproveitou o vacilo e mandou bala. Enquanto os soldados cuidavam de socorrer o tenente, Volta Seca e Maria Honorina passaram por baixo de uma cerca de arame farpado e sumiram na caatinga. Adiante, conseguiram 2 cavalos. Volta Seca mandou que a namorada fosse para a casa da avó, em Salgadinho, e ele foi esconder-se na Serra do Padre. Depois disso, a família de Maria Honorina decidiu que ela não devia se encontrar mais com Volta Seca. Já bastava a tragédia ocorrida com Leubino. Na esperança de ver a namorada, Volta Seca passou a viver escondido nas terras dos irmãos Adão e Roxo, que ficavam perto da casa da avó dela. A polícia, sabendo que Adão e Roxo eram coiteiros de Lampião, deu-lhes um aperto. Para safar-se, eles prometeram que ia dar um jeito de prender o bandido. Adão encontrava-se constantemente com Volta Seca. Convidou-o para ir à sua casa, dando a entender que queria ajudá-lo.
no dia 21 de fevereiro de 1932, Volta Seca foi à casa do coiteiro. Conversa vai, conversa vem. Adão passou a elogiar a pontaria do cangaceiro, dizendo que o tiro que ele deu no tenente foi bem no peito, não sabia como não o matou. Perguntou se as mãos dele não tinham calo de tanto atirar na polícia. Volta Seca envaideceu-se, mostrou as palmas das mãos abertas para que o amigo visse se havia calos, e nesse instante Adão segurou-o pelos pulsos e deu-lhe a voz de prisão. Uns 15 parentes de Adão que estavam escondidos caíram em cima e ajudaram-no a dominar o cabra. Apesar da forma prosaica como foi preso, sempre que os jornalistas perguntavam como tinha sido sua prisão, Volta Seca, com a maior cara de pau, se saía com uma história de luta e bravura. Volta Seca foi amarrado e levado como um bicho para a fazenda Duas Barras de João Barbosa, acima de Arrastapé, onde se encontrava a volante do tenente José Joaquim. Os soldados queriam matá-lo, mas o tenente, apesar de ter sido ferido pelo bandido, não deixou. Ninguém toca nele. Ele está preso e garantido pela lei. O tenente telegrafou para a capital. O capitão João Facó, secretário da Polícia e Segurança Pública, custou a acreditar quando leu a mensagem. Mandou despachar um telegrama urgente para o tenente, dando instruções. Informou imediatamente a grande novidade ao governador Juraci Magalhães. Volta Seca foi conduzido para Glória, ex-Santo Antônio da Glória, desde o ano anterior, onde foi entregue ao tenente Douradinho. Dali seguiu para Jeremoabo, a fim de ser submetido aos primeiros interrogatórios formais. Espantou meio mundo ao revelar os nomes de coiteiros e fornecedores de munições a Lampião, destacando o doutor Hercílio Brito e senhor Brito, de Propriá, e o coronel João Sá, de Jeremoabo. Ao tomar conhecimento da prisão de Volta Seca e da participação de Adão no episódio, Lampião enfureceu-se com seu antigo coiteiro. Não importava se Volta Seca era ou não um traidor. O certo é que o comportamento de Adão abria um precedente perigoso. Tinha de dar uma resposta exemplar. 15 dias depois, o rei do cangaço matou Adão. Roxo só escapou porque não foi encontrado. Lampião incendiou sua fazenda e destruiu as plantações. As autoridades baianas, ansiosas por algum fato favorável capaz de calar a opinião pública, inconformada com a incompetência da polícia, alardearam como algo espetacular a prisão de Volta Seca. Exageraram de tal forma a importância desse fato que Volta Seca passou a ser retratado como se fosse o braço direito de Lampião, quando na verdade não passava de um reles puxa-saco e exibicionista, cujos atos de barbárie se destinava unicamente a impressionar o padrinho, como um molecote tratava o chefe do bando, para provar que já era homem, não tendo, contudo, nenhum destaque no bando. A imprensa, ávida por notícias sensacionais, seguiu a mesma tônica. Nesse clima, Volta Seca, sentindo-se personagem importante, fez a sua parte, contou histórias fantásticas, nas quais ele era sempre o tal. Se fosse dado crédito ao que ele dizia, e muitos acreditavam nele, Lampião pelava-se de medo de Volta Seca. A todo instante, Volta Seca apontava a arma para Lampião e Lampião baixava a crista. Imagine, tirando Maria Bonita, Virgínio e Luiz Pedro, quem era o cangaceiro que tinha coragem sequer de levantar a voz para Lampião? Quem? Volta Seca revelou à polícia tudo o que supostamente sabia sobre o bando,
deu entrevistas à imprensa, falou dos crimes que cometera, depôs a respeito de sua participação no massacre de Queimadas, revelou segredos importantes de Lampião, dando os nomes dos seus protetores e das pessoas que forneciam armas e munições aos cangaceiros. Em boa parte, a pena que lhe foi aplicada, a mais severa entre todos os cangaceiros, decorreu de sua língua solta e de suas histórias mirabolantes, sempre exagerando os próprios feitos para parecer gente grande, contando mais do que fez e até o que não fez. A rigor, Volta Seca não chegou a ser bem um cangaceiro. Era mais uma espécie de menino de recado. Cometeu atrocidades, não por valentia, mas para se mostrar. Era um sujeito ameninado, não só pela pouca idade, mas pela índole. No fundo, era um covarde. Nos combates, muitas vezes entrou em pânico. Em mais de uma oportunidade, fugiu, abandonando o fuzil. O cangaceiro menino Volta Seca foi julgado e condenado. Poucos cangaceiros receberam pena tão severa quanto Volta Seca. 145 anos de prisão. Ficou recluso na penitenciária do Engenho da Conceição, na Rua do Curtume, em Salvador. Depois foi feita uma revisão da pena, reduzindo-a para 30 anos. Em 1948, obteve livramento condicional por bom comportamento. Em novembro de 1951, o presidente Getúlio Vargas comutou sua pena de 30 para 20 anos. Volta Seca já tinha cumprido mais de 19 anos. Foi solto no dia 4 de abril de 1952. Até aposentar-se, Volta Seca trabalhou muitos anos na estrada de ferro Leopoldina, no Rio de Janeiro, como guarda-freios. Recebeu várias propostas para ser segurança de gente graúda. Viveu seus últimos dias na cidade mineira de Estrela d'Alva, onde era conhecido como Antônio do Galo, por ser criador de galos de briga. Só vivia nas rinhas, assistindo a brigas de galo. Aventurou-se até como cantor. Chegou a gravar um disco, um long play com 8 músicas. Volta Seca faleceu em Leopoldina a 2 de fevereiro de 1997 de enfisema pulmonar. Foi sepultado no cemitério de Estrela d'Alva.